E já tem chamado de Bruno Pinheiro, que tem entrevista, mais uma exclusiva com ele. O Bruno Pinheiro, que está lá em Belém do Pará, na COP30. Com você. Vai começar uma conferência de Mato Grosso aqui agora, viu, Márcia? Recebo o governador Mauro Mendes. Que bom conversar com o senhor aqui ao vivo na Jovem Pan, nesta cobertura no dia 1 da COP30. O senhor é de um estado vizinho do Pará, aqui inclusive, que também esbarra nessas situações ambientais, tem também áreas indígenas, tem construções de rodovias. A gente repercutiu muito hoje com o ministro Renan Filho sobre essa dificuldade, assuntos que são judicializados. Queria ouvir do senhor um pouquinho como ser discutido aqui na COP30 essa estrutura para conseguir avançar tanto também com rodovias, com infraestrutura, mas ao mesmo tempo respeitando o meio ambiente no entendimento dos ambientalistas e representantes. Olha, Bruno, primeiro um prazer estar aqui contigo e com a Jovem Pan. E para mim, assim, é uma tristeza grande ver aquilo que acontece no Brasil em termos de legislação, aplicação da legislação e do uso que o meio ambiente tem, não para protegê-lo, mas para usá-lo para prejudicar o Brasil. Veja ali no nosso estado, a BR-158, que é uma rodovia federal que liga todo o nosso Araguaia. E nós temos lá 100 quilômetros, pouco mais de 100 quilômetros, que passa por dentro de uma reserva indígena. Essa estrada tem quase 100 anos. E passa por dentro dela milhares de carretas por dia. Para asfaltar não pode. Porque as ONGs foram lá convencer os índios que não, que fazer o asfaltamento não é bom, que aquilo ia prejudicar. Meu Deus, ali morre pessoas, traz sofrimento, porque nós precisamos criar uma infraestrutura que só traz qualidade de vida, inclusive para os índios. Mas, lamentavelmente, a lei brasileira, sendo mal interpretada ou interpretada sob interesses, ela acaba criando grandes problemas para todos nós que vivemos em alguma parte do Brasil. Então, isso acontece nas ferrovias, acontece nas rodovias, acontece na hidrovia. Ou seja, tem alguém fora do Brasil que não quer que a nossa logística melhore, e aí contrata ONG, contrata índio, contrata alguém para falar mal daquilo que o mundo inteiro faz. Mas no Brasil, se fizer, vai destruir o planeta. Então nós precisamos ter mais patriotismo, defender mais o nosso país e fazer aquilo que é bom para todos nós brasileiros, inclusive para as comunidades que eventualmente poderão ser afetadas. Eu não consigo entender como é que uma estrada que está lá há 100 anos, poeira, lama, sofrimento, se asfaltar, vai trazer algum prejuízo para o meio ambiente. Vai tirar as pontes de madeira, que todos os anos quebra, tem que derrubar alguma árvore para consertar essa ponte de madeira, mas fazer ela de concreto não pode. Olha que hipocrisia. Isso tem que acabar no Brasil. O senhor fez uma fala de alguém que está fora do Brasil. Eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre a situação de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. O senhor fez um vídeo, inclusive atendendo a imprensa lá do estado de Mato Grosso. O senhor respondeu, fez uma fala sobre o Eduardo, que segue nos Estados Unidos. E aí ontem ele respondeu a fala do senhor, até com alguns ataques, na verdade. Queria ouvir como que o senhor recebeu, então, essa fala de Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, em relação ao senhor governador, que tem se reunido com nomes da direita também nessa articulação como oposição ao governo atual. Olha, Bruno, eu já vi o Eduardo Bolsonaro criticar o Tarcísio, criticar o Nicolas, criticar muita gente aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos. A pergunta que a imprensa me fez foi exatamente por ele estar criticando o governador Tarcísio, que é meu amigo, e acho que é um grande governador, um grande representante da direita hoje, né, e acima de tudo um grande brasileiro. E aí eu disse, olha, ele tem que parar de ficar nos Estados Unidos falando merda, dividindo a direita. Quando ele faz tudo isso, né, ele criticou inclusive o pai dele, gente. Eu vi um áudio que circulou aí na imprensa também, que ele chama o pai de ingrato. Meu Deus, como pode chamar um filho, chamar o pai de ingrato? Se os nossos pais nos dão a vida, se os nossos pais nos cuidam de nós desde pequeno, se ele é alguma coisa hoje, se deve a Jair Messias Bolsonaro. Então não dá para admitir um negócio desse, e ele veio fazer um desafio para mim, né, para fazer alguma coisa. Olha, Eduardo, o que eu fiz pelo seu pai, estou fazendo e farei, é pelo bem dele e o bem do Brasil. E ele sabe o que eu estou fazendo, não precisa aqui ficar garganteando na imprensa ou em qualquer lugar. E se você quer vir defender a anistia e quer a minha ajuda, eu ajudo. Então vamos nós dois, venha para o Brasil, vamos andar 10 dias lá dentro do Congresso Nacional pedindo voto pela anistia ou para resolver esse problema dele e de todos aqueles brasileiros que foram injustamente condenados ali, não por ter feito aquele crime de vandalismo, não por ter feito aquela invasão, que está errado e eu sempre condenei isso, mas não merece 17 anos de prisão, né, como alguns sofreram ali. Então,
Estou disposto a aceitar o desafio. Vem para o Brasil, nós vamos andar de gabinete em gabinete no Senado, defendendo essa ideia que é sua, é minha e de muitos brasileiros. Agora aí dos Estados Unidos, meu amigo, não dá, né? Tem uma pergunta agora da Márcia Dantas. Governador, Márcia Dantas aqui de São Paulo, do estúdio. O senhor critica muito, né, essas políticas ambientais que, segundo o senhor, são lentas e ideológicas. No entanto, governador, o estado do Mato Grosso é um dos estados que mais registra aumento no número de desmatamentos, queimadas nos últimos anos. Como é que o senhor concilia essa agenda em defesa do agro e o senhor está na COP30, num movimento aí justamente para a gente tentar zerar o desmatamento até 2035? Como é que o senhor vai equilibrar esses dois lados aí? Olha, Márcia, primeiro no Brasil, a gente tem que tomar cuidado com estatística, tá? Toda hora sai uma estatística diferente. O ano passado, nós fomos o estado que mais reduziu. Acho que não contente com isso, eles mudaram o jeito de controlar, pegaram áreas que foram queimadas e disseram que foi feito desmatamento, porque houve uma alteração do bioma por uma queimada, que muitas vezes são ilegal, que muitas vezes começa dentro de terra indígena, que muitas vezes elas têm origem que não é do produtor. Meu Deus, quantas vezes já foi dito isso, Márcia, que o produtor não quer queimar nada. A palhada dele ali na fazenda é um grande patrimônio. Seria a mesma coisa de falar assim que o dono da loja meteu fogo no seu estoque porque isso é bom para ele. Então, Márcia, nós temos que ter muito cuidado. Houve uma mudança da metodologia e aí causou esse aumento. Agora, a grande verdade é, nós temos 60% do nosso território preservado, Márcia. Ninguém no planeta tem isso. Nós somos o maior produtor de alimentos. Isso é bom para o Brasil, é bom para o mundo, é bom para as nossas importações. E temos 60% do nosso território preservado. Isso precisa ser dito e reconhecido por nós brasileiros. Não fica esses gringos aqui falando mal de nós e nós reverberando. Olham a preservação que tem na França, que tem nos Estados Unidos, que tem na Argentina, que tem na China. Ela é muito menor do que a que tem no Brasil. Ela é muito menor do que a que tem no estado de Mato Grosso. E nós somos grande produtor de alimentos que exportamos e ajudamos a segurança alimentar do planeta e a própria segurança alimentar do Brasil. Isso é admirável e tem que ser reconhecido. A gente segue acompanhando, então, daqui, Márcia, essa repercussão, as movimentações. Quero agradecer ao senhor, governador, pela atenção com a Jovem Pan. Tem muitos assuntos a serem discutidos sobre o fundo também de investimento. É um outro assunto que divide as opiniões e gera insegurança para o setor. Com certeza. Tem gente que vem aqui, dá um dinheirinho, tira fotografia, faz uma pose ao lado dos povos indígenas e vai embora. E continua aumentando a queima de carbono, né? A queima de petróleo, a queima de carvão, continua fazendo as mesmas práticas que sempre fizeram. E aí quer que nós paguemos a conta. Isso está errado. Nós queremos preservar os nossos ativos ambientais, queremos cumprir e temos que cumprir a lei brasileira. E eu sempre defendi, Márcia, as penas duras, duríssimas, para quem descumpriu o Código Ambiental brasileiro. Por que o governo da Marina, por que a Marina não abraçou isso daí? É um governador de um estado que defendeu isso. Agora, não podemos aceitar que eles venham aqui, dê um dinheirinho, vire as costas, continue fazendo o que eles sempre fizeram lá e que nós aqui nos transformemos num país das florestas, enquanto eles são um país da indústria, do consumo de petróleo, do consumo de carvão e consumo de xisto, que são altamente poluentes no planeta. Muito obrigado. Voltamos aos estúdios. Obrigada, governador Mauro Mendes, então, pela entrevista.